Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre não sei se bem uma pergunta, mas sei lá, questão frequente que surge aqui, principalmente nos directs, que são pessoas que estão querendo começar a trabalhar com rotulagem de alimentos, que às vezes até já conseguiram algum trabalho, e aí vem me perguntar se tem algum programa para fazer tabela nutricional. Eu tenho um vídeo já até aqui no feed falando como eu calculo tabela nutricional, que eu não uso nenhum programa nem nada. Mas o que me preocupa mesmo sobre esse assunto é que eu vejo que com frequência as pessoas acham que fazer rótulo é só fazer uma tabela nutricional e uma lista de ingredientes. E, gente, isso me deixa um pouco preocupada, porque se você aceita um trabalho para fazer rótulos, é importante você entender o que o seu cliente precisa. Porque. E agora eu tô até falando com as consultoras, principalmente. Porque quando você tá na indústria, o seu trabalho já tá mais ou menos definido, né? Mas quando você tá fazendo um trabalho autônomo, é importante você entender o que o seu cliente precisa, porque fazer um rótulo é uma coisa muito maior e muito mais completa do que fazer só uma tabela nutricional e a lista de ingredientes e alergênicos. Então, se você vai prestar um serviço que é uma rotulagem completa, você precisa ter em mente que isso envolve entender o produto daquele seu cliente, como ele vai ser classificado, se ele tem um regulamento técnico específico, que são os regulamentos técnicos de identidade e qualidade ou de padronização, né? Os padrões de identidade e qualidade, quais são os requisitos que você vai precisar cumprir, se ele tem uma denominação de venda já estipulada, já definida, ou se você vai precisar dar essa denominação de venda. Como você vai declarar o conteúdo líquido desses ingredientes, quais são as expressões que vai colocar antes, qual o tamanho de fonte, o que tem que estar no painel principal do alimento obrigatoriamente, o que pode estar no painel principal do alimento, o que precisa estar nos outros painéis, quais são as informações obrigatórias, então, tabela nutricional, lista de ingredientes, as informações de quem produziu, as informações de quem distribuiu, se for o caso. Então, tem uma série de informações que envolvem uma rotulagem completa. A lista de ingredientes, alergênicos, tabela nutricional são super importantes, com certeza. São informações obrigatórias na grande maioria dos alimentos e bebidas. Mas não é só isso que envolve uma rotulagem geral, gente. Então, tudo bem, às vezes a empresa precisa mesmo só da tabela nutricional, ou então só saber como declarar os alergênicos, se elas precisam declarar. A questão da lactose, se o alimento se enquadra como isento de lactose, se ele tem que falar que não contém lactose, se ele tem que falar que contém lactose, então aí os quesitos das RDC 135 e 136 também geram bastante dúvida. Você pode sim prestar uma consultoria, prestar um serviço só para auxiliar a empresa com essas questões mais específicas, mas quando a gente fala de rotulagem completa, quando a gente fala de desenvolver um rótulo, elaborar um rótulo ou até mesmo corrigir um rótulo, a gente está falando de um trabalho que envolve aí facilmente 10 legislações diferentes que a gente precisa ler, entender e entender se aquele produto se enquadra. Então, gente, eu queria alertar mesmo vocês para tomarem muito cuidado com qual trabalho vocês estão aceitando, com quais são as expectativas do cliente e com qual trabalho você vai desenvolver para vocês conseguirem entrar num acordo e realmente desenvolver o trabalho que o seu cliente espera e da melhor forma possível, claro, colocando cada vez mais rótulos corretos, claros e objetivos no mercado. Então é isso. Eu quero saber quem aqui já teve algum problema com isso, quem já aceitou um trabalho achando que era uma coisa e na verdade era outra, quem já imaginou que rotulagem era só tabela nutricional e lista de ingredientes e aí, a hora que descobriu tudo que tem por trás ficou surpreso.
Me conta um pouquinho aqui da história de vocês e de situações que vocês já passaram. Porque eu confesso que quando eu comecei a estudar rotulagem de alimentos, quando eu fui apresentada a esse mundo, eu não imaginei que tinha tanta coisa, que era tão detalhado, que tinham tantas legislações. Eu fiz faculdade de engenharia de alimentos, vi muito pouco dessa parte de regulatórios, de rotulagem na faculdade mesmo. Então achei que era uma coisa muito simples, achei que qualquer um podia fazer, que nem tinha ninguém responsável por isso, não sei, de repente, não sei, nunca tinha parado para pensar realmente de onde vinham os rótulos. E quando eu fui apresentada a essa área, fiquei surpresa, mas eu não canso de dizer que hoje é a minha paixão, é o que eu amo. Esse tanto de legislação que a gente tem, a hora que a gente realmente começa a entender elas e a trabalhar com elas, parece que nem são tantas, mas são sim, tem bastante coisa para fazer em um rótulo. Quero saber das experiências de vocês, tá bom? Um beijo!